Olá, bom dia. A notícia de frente desta terça-feira está no ar. Hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2019. E a gente recebe nesta entrevista especial de terça-feira a astróloga Maria Eunice de Souza. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lurenberg. Bom dia, nossa convidada. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senhora Maria Eunice. E bom dia, telespectador. Antes de falar especificamente dos políticos, qual que vai ser a projeção desses políticos para o ano que vem, vamos falar do Brasil, né, como um todo, 2020, o que a população pode esperar do país? O país que vem falando da economia, numa recessão econômica desde 2015, uma crise não só econômica, mas também política muito grande, um enfraquecimento da classe política diante da população. E 2020, o que a população pode esperar do país como um todo? Nayara, só para complementar, bom dia, né? Só para complementar, essa avaliação que a nossa convidada vai fazer, a astróloga Maria Eunice, baseada de que forma? Dentro Sim. desse questionamento aí que a Nayara colocou. Ok. Bom, a astrologia, o que é a astrologia? Nós procuramos traduzir os movimentos dos astros, dos corpos celestes, e o que eles simbolizam para a nossa vida na Terra. A astrologia ela é um estudo dos ciclos de vida, dos ciclos da vida e dos ciclos da natureza. E uma coisa que a gente faz questão de esclarecer é que os astros não influenciam e não determinam. Então, os astrólogos são culpados por causa dos jargões que nós utilizamos, de as pessoas dizerem, atribuírem responsabilidades. Tal coisa aconteceu porque Saturno isso ou a Lua aquilo. E não é bem assim que funciona. A astrologia ela é uma linguagem simbólica. Então, a forma como nós trabalhamos com a astrologia o movimento dos astros apenas simboliza um movimento aqui na Terra, algo que nós já estamos sentindo. Então, nesse sentido, a gente não consegue explicar exatamente como isso funciona e por que funciona. Só para, por exemplo, para ficar mais claro aí, esse movimento dos astros, né? Vamos numa linguagem mais comum, não seria causa, seria consequência? Não, a astrologia ela não é causal, ela é acausal. É exatamente o que eu estou tentando dizer. Não são os astros que causam nada, eles apenas refletem. É como se fosse um espelho. Então, eles refletem lá em cima aquilo que está acontecendo com a gente. Como isso acontece é algo que ainda está aberto a especulações. Me desculpe, mas a conversa está tão boa que essa pergunta que eu tenho sempre dúvida, eu tenho que fazer agora. Se os astros não nos influenciam em nada, então por que se diz que 2020 será o ano de Mercúrio? O que isso significa e o que isso representa? Bom, primeiro há uma dúvida, porque nós estamos... essa regência do ano é uma coisa também um pouco controversa. A regência do ano, os astrólogos eles nem levam tão a sério assim. Isso é uma coisa que foi criada principalmente pela mídia para estimular audiências, vamos dizer assim. Por quê? Existem outras coisas que são muito mais importantes, muito mais significativas que os astrólogos analisam quando vão falar dessas projeções, seja para um ano, seja para uma década, o que seja. Então, essa regência do ano, ela vem lá dos caldeus, que é um dos povos onde a astrologia começou. Ela é baseada numa sequência a partir do movimento dos astros, da velocidade desses astros. Então, nós temos, antigamente, só eram conhecidos 5 planetas e os 2 luminares, né? Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os outros planetas que nós chamamos exteriores,
eles surgiram ou eles foram conhecidos depois da invenção do telescópio. Então, eles dependeram de máquinas, da tecnologia, para que eles fossem descobertos. Então, na antiguidade, só se conheciam esses 7 corpos celestes. E a regência do ano, ela leva em conta esses 7 corpos celestes. Mas há uma dúvida, de fato, sobre essa regência. Porque quando é que começou? Né? Quando foi que se determinou qual astro regeria qual ano, há quantos séculos, há quantos milênios? Então, isso é uma questão que fica sempre em aberto. E, a princípio, a regência de 2020 seria do Sol. O Sol, como regente do ano, traria, então, essa busca de maior consciência, de nós trazermos à luz da consciência conteúdos que precisam ser trabalhados, porque o Sol representa a consciência, a lucidez. Agora, indo para a primeira pergunta, né, falando do Brasil, o que a população pode esperar? Ok. Mais do que Brasil, a gente precisa falar de um contexto global. Astrologicamente, nós estamos mudando vários ciclos simultaneamente. Ciclos extremamente significativos. Um desses ciclos mais importantes é o ciclo de Júpiter e Saturno. Júpiter é um planeta, é o maior planeta do nosso sistema, ele representa leis, justiça, ele é o princípio da expansão, do crescimento, da boa sorte e das riquezas também. E Júpiter, ele é chamado o grande benéfico e ele tem a ver muito também com a realeza. Saturno, que é o último planeta visível a olho nu, é chamado o Senhor do Tempo. Ele tem muito a ver com a disciplina, com o senso de responsabilidade, de trabalho, de cobrança e com as contas que nós precisamos prestar, seja para a nossa própria consciência, seja a lei. Então, Júpiter cria as leis, Saturno faz com que elas sejam cumpridas. Saturno é o capataz, mas ele é muito justo. Ao mesmo tempo que ele cobra, ele também premia quando nós fizemos o nosso dever de casa. Então, o ciclo desses 2 planetas, que são chamados planetas sociais, sempre foi extremamente significativo para a humanidade. Eles eram chamados os grandes cronocratores, quer dizer, os senhores do tempo. E as conjunção significa quando os planetas parecem estar juntos, eles estão no mesmo grau em longitude no céu. As conjunções desses planetas, elas eram vistas como grandes marcos de mudanças sociais, políticas e econômicas. Elas eram chamadas de a grande mutação e elas marcavam a mudança de poder, a saída do velho rei e a chegada de um novo rei. Então, elas marcavam as grandes transições políticas e econômicas. E esses 2 planetas, eles têm vários ciclos. O ciclo simples, o ciclo normal, é de 20 anos. Eles levam 20 anos para se encontrarem de novo. A última vez que eles fizeram uma conjunção foi no ano 2000, no signo de Touro. O outro ciclo que eles têm é um ciclo de cerca de 200 anos. Por quê? Eles passam cerca de 200 anos fazendo conjunções, ou seja, se encontrando no mesmo elemento. Na astrologia, nós trabalhamos com 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Cada um desses elementos corresponde a uma esfera da nossa existência. O elemento terra, onde eles passaram 200 anos se encontrando, representa o mundo material. O mundo real, palpável, isso aqui que a gente enxerga e que a gente chama de mundo real. O elemento terra também tem a ver com as riquezas e com, de modo geral, a nossa percepção de existirmos num corpo e neste planeta. Então, o elemento terra tem muito a ver com as coisas práticas, com as coisas reais. Então, esses 2 planetas passaram 200 anos se encontrando em Terra. Isso representa exatamente a consolidação do capitalismo, como nós conhecemos hoje,
E esses últimos 200 anos em que a gente viveu um ciclo de extremo materialismo, de muita exploração dos recursos naturais, e coincide exatamente com o início da Revolução Industrial. Agora, em 2020, esses dois planetas estão mudando 2 ciclos ao mesmo tempo. Eles estão fechando um ciclo de 20 anos e eles também estão mudando um ciclo de 200 anos. Eles deixam de se encontrar no elemento terra, que é esse mundo material, para começar a se encontrar no elemento ar, que é outra história. O ar já representa a razão, a civilização, o ar representa o pensamento lógico, representa a tecnologia. Então nós temos aí, só nesses 2 movimentos, uma mudança extremamente importante, uma mudança drástica para a humanidade. E isso vai além de apenas o Brasil. O ar representa, como a senhora colocou aí, a senhora disse aí a questão da civilização, e um outro aspecto aí que a senhora colocou foi o da razão. Aí voltando um pouquinho, 2020, como a senhora colocou agora há pouco, será regido pelo Sol, né? Que remete à lucidez e transparência. Diante disso, o que muda em relação ao que é hoje, ou o que pode mudar? Então, muda muita coisa, porque em termos de consciência humana, de consciência global, nós saímos deste ciclo extremamente materialista, muito focado em produção, e nós entramos agora num outro contexto de olhar mais para as relações humanas, de olhar mais para como o nosso pensamento evolui, e é muito possível, é mais que provável que a gente foque cada vez mais na tecnologia, porque o ar também representa o pensamento. Então, o desenvolvimento de inteligência artificial, por exemplo, é algo que fica muito mais salientado daqui para frente, mais do que já veio até aqui. E aí, voltando, desculpa, você falava do Brasil. Então, até mesmo o fato de ser um ano bissexto, né, 2020, assim, qual a influência de ser um ano bissexto também para o país? Astrologicamente não tem uma importância tão crucial. O ano bissexto, ele é um tipo de correção, né? O calendário, ele é uma convenção humana. No nosso relógio, todos os dias tem 24 horas cravadas, exatas. E a gente sabe que não é assim em termos reais, porque o dia não tem 24 horas exatas, pelo menos não todos os dias de todas as estações. Então, nós temos, ao longo dos anos, a gente vai tendo essas imprecisões, e de maneira que quando chega a 4 anos, nós temos aí essa diferença que chega a um dia. Então, o ano bissexto, ele apenas corrige isso. Em termos astrológicos, ele não tem essa importância assim, grande. A gente sabe que tem toda uma mística ao redor do ano bissexto, né? Mas não chega a ser algo tão significativo para nós. Deixa eu tentar descrever um quadro, e eu gostaria muito que a senhora comentasse esse quadro que eu vou tentar descrever. A senhora falou agora há pouco que nós vamos entrar num ciclo da razão, da consciência e das relações humanas. Porém, ao mesmo tempo que fala sobre relações humanas, a senhora também fala da tecnologia. Sim. Mas a tecnologia, em muitos momentos, tem afastado as pessoas, tem dificultado a relação humana. E aí, como fica? Um celular, por exemplo, que poderia servir a todos nós como algo auxiliar, tem nos impedido de conhecer melhor, inclusive as pessoas que estão muito próximas da nossa família. Como fica essa relação humana e como fica essa razão? Esse é o nosso grande desafio. É exatamente isso que o senhor colocou. Porque nós, com o elemento ar é o elemento da razão. É um elemento que fala que o ser humano é gregário, que nós precisamos interagir, que nós precisamos nos relacionar, seja em nível muito pessoal, seja em nível de grupo, em nível social. Nós precisamos
nos sentir pertencentes a uma sociedade, a um grupo. Então, o ar fala disso e de várias outras coisas. Eu estou resumindo muito grosseiramente. Então, o ar fala das relações humanas, de como nós interagimos em sociedade. E também fala desse pensamento racional e da criação de tecnologia. Então, o nosso grande desafio daqui para frente é exatamente esse. Como nós vamos aprender a nos relacionar em nível pessoal, num mundo que está cada vez mais tecnologizado, se é que essa palavra existe, no mundo que está cada vez mais informatizado. Eu costumo dizer que as coisas em si mesmas, elas são neutras, elas não são nem boas nem más. Depende do uso que nós damos a elas. Então, a gente sabe que a tecnologia, a informática, tudo isso que nós temos hoje, são coisas incríveis, maravilhosas, que encurtam distâncias, que facilitam a nossa vida. Agora, cabe a nós, seres humanos, com a nossa consciência, decidir que uso nós damos a isso. Isso tem que estar ao nosso serviço. Quer dizer, como é que nós usamos de uma maneira positiva, inteligente, exato, produtiva, essa tecnologia. Essa tecnologia. A senhora falou que as pessoas têm que se relacionar em grupos, né? Sim. Mas hoje é só lá no grupo do WhatsApp. Onde é o seguinte, é para venda, para comercializar Sim, alguma coisa, tudo, né? Não é isso? E o seguinte... Para briga. Não, tem gente que briga, mas não sabe com quem está brigando. A tecnologia, ela cria esse tipo de máscara que a gente se sente um pouco mais protegido e capaz de dizer coisas que nós não diríamos cara a cara, né? Infelizmente, algumas pessoas usam isso de uma maneira muito negativa. Então, sim, foi o até desafio. um pedido do Papa, não foi? Do Papa Francisco, ele falou isso. Vamos deixar um pouco os celulares e vamos confraternizar mesmo nesse clima de festa. Vamos confraternizar com as pessoas sem o celular. Sim, então assim, depende de nós. É o nosso desafio para esse ciclo que está começando. Como é que nós mediamos isso? Porque é a nossa consciência que vai mediar isso. É claro que se nós deixarmos, a gente vai se transformar talvez em um arremedo de máquinas, não sei. Então depende de nós. Agora, só para vocês terem uma ideia, a última vez que esses planetas ficaram se encontrando em ar, isso foi há cerca de 800 anos, uma das coisas que nós temos dessa época foi a consolidação desse modelo de universidade que nós temos hoje. Ou o surgimento da universidade como centro de conhecimento, do jeito que foi estruturado, do jeito que nós conhecemos hoje. Isso foi há cerca de 800 anos atrás. É o momento em que há uma estruturação diferente do conhecimento. Então, o ar tem muito a ver com o conhecimento, com produção de conhecimento, tem muito a ver com a pesquisa, tem muito a ver com este pensamento racional. E voltando ao que a Nayara colocou aqui, só para não se perder, professor, o que é que 2020 reserva para o país? Então, eu tenho aqui o mapa do Brasil. Na astrologia mundial, que é um ramo da astrologia, a astrologia tem vários ramos. A astrologia mundial, ela trata da astrologia coletiva. Então, a gente olha os mapas de países, dos chefes de estados, de grandes empresas. E nem sempre a gente consegue traçar as coisas com precisão, porque, por exemplo, que mapa do Brasil nós vamos usar? O mapa do descobrimento, lá de 1500? Ou a gente vai usar o mapa da independência, de 1822? Ou o mapa da República? Então, sempre existem vários mapas. E a gente costuma dizer que todos esses mapas, eles funcionam em algum nível, porque coisas importantes aconteceram nessas épocas. Via de regra, os astrólogos utilizam o mapa da independência, mas também tem uma controvérsia aí sobre o horário que Dom Pedro teria de fato proclamado a República. A gente não estava lá, né? Não tinha um cartório na esquina para registrar esse horário. Então,
Mas a gente usa esse mapa de 7 de setembro de 1822 e neste mapa, o Brasil é virginiano, né? O Sol do Brasil está no grau 14 do signo de Virgem. E o que nós temos vivenciado nesses últimos 2, 3 anos é como se fosse um tipo de, aliás, um pouco antes até. Nós estamos passando por um tipo de desintegração do nosso senso de identidade como nação, como povo. Isso é representado por uma oposição do planeta Netuno. Netuno é um planeta que representa ilusões, fantasias, ele representa também o grande sonho, mas ele traz uma atmosfera um pouco ilusória e que pode levar a grandes decepções. E Netuno, ele é também, ele é Poseidon, o rei dos oceanos. Então, ele fala das grandes águas e de que tudo fica diluído e dissolvido. O Sol representa o senso de identidade, seja de uma pessoa, seja de uma nação, quando a gente fala de um país. Então, com essa oposição de Netuno sobre o Sol, nesses últimos 3 anos, a gente vem percebendo isso, essa grande confusão que nós entramos, que a gente não sabe mais quem nós somos, como povo, como nação. Nós vimos aí um grande desapontamento, porque nós tínhamos um senso de identidade, esse brasileiro tido como muito cordato, como muito pacífico, e nesses últimos anos isso caiu por terra. Então, nós estamos passando por esse momento de desintegração desse senso de identidade, para que a gente possa construir algo que seja mais realista, que seja mais verdadeiro. Como isso vai surgir é algo que leva bastante tempo. Agora, especificamente para 2020, nós temos também um movimento do planeta Urano. Esses planetas lentos que estão além de Saturno, todos eles levam muitos anos nos seus movimentos. Só para a gente pontuar rapidamente aqui. Urano é um planeta que ele leva 7 anos trafegando um signo. Ele ficou 7 anos no signo de Áries, entre 2010, entre 7 e 8 anos, entre 2010 e 2018, ele ficou em Áries, que é o signo que representa o indivíduo. E isso representou todos esses movimentos revolucionários que nós também vimos ao redor do mundo. Agora, Urano entrou em Touro. Touro é também um signo de terra. Touro representa estabilidade econômica, produção de riquezas, produção de alimentos, agrobusiness. Tudo isso tem a ver com o signo de Touro, a mãe terra. Então, Urano em Touro, ele é alienígena a esse signo, porque Urano é um planeta que representa revoluções, mudanças drásticas e que acontecem assim, num piscar de olho, de forma completamente inesperada, abrupta. Então, Urano em Touro vem falar de mudanças econômicas cruciais na economia global. E no mapa do Brasil, este Urano vai fazer aspectos muito importantes. Ele primeiro está fazendo uma oposição ao planeta Marte, do mapa do Brasil. Marte é um planeta que representa a vontade, representa a agressividade, no caso de um país representa a polícia, por exemplo, representa como que esse país também se coloca, se afirma diante de outras nações. Então, Urano fazendo um contato com Marte já traz, a gente já viu isso em 2019, muitos confrontos, confrontos violentos, inclusive, e a necessidade de nós mudarmos a maneira que nós temos agido. A necessidade de a gente, inclusive, mudar a nossa política externa, a política de relações externas, porque no mapa do Brasil, a gente vê aqui, esse planeta Marte está na casa 9 do mapa. Não sei para onde que eu estou olhando. E a casa 9 no mapa astrológico representa as relações com outros países, as relações internacionais. Então, esse Urano fazendo esse contato com Marte,
sugere a possibilidade, talvez, de alguns conflitos, a possibilidade de a gente ter algumas dificuldades que vão precisar ser contornadas. Depois, Urano também faz um contato com Saturno no mapa do Brasil. E Saturno já representa a estabilidade. Saturno representa os mecanismos de controle, como que o país se estrutura, como que como que essa nação está estruturada, tanto em termos governamentais como em termos das instituições. E Urano, sendo esse planeta que representa mudanças drásticas e profundas, ele vem dizer que tem muita mudança importante vindo por aí. Então é como se fosse um pouco assim um terremoto, não no sentido literal, mas no sentido de essas estruturas serem muito balançadas, serem muito chacoalhadas para modificar tudo aquilo que não está funcionando. A senhora falou agora há pouco que o Brasil, o país, é virginiano. Mas eu já ouvi, e por favor me corrija se eu estiver completamente errado ou equivocado, que uma leitura do mapa astral de alguém, por exemplo, alguém que nasceu, que é leão, pode não ser de fato leão, porque depende muito do seu ascendente. Um país funciona também da mesma maneira ou não tem nada a ver? Funciona da mesma maneira. Então, olha só, não sei se vai ser possível, se vai ficar visível na câmera, mas isso aqui é o mapa do Brasil, por exemplo. Então, o mapa astrológico, além do Sol, quando a gente diz eu sou virginiano, eu sou de Leão, quer dizer, o Sol estava naquele signo. Mas além do Sol, nós temos também a Lua e temos todos os outros planetas. E este ascendente, que não é um corpo celeste, é um ângulo. E sim, todos esses elementos vão ser importantes na interpretação desse mapa. O Sol, ele é um dos pontos mais significativos, porque o Sol representa o senso de identidade, seja de uma pessoa, seja de um país, seja de uma empresa. Então, o Sol é muito importante sim, mas ele não é o único ponto a se levar em consideração, né? Então, isso que o senhor falou está correto. O ascendente é um ângulo, o ascendente que significa o signo que estava ascendendo, se elevando lá no horizonte leste, que é onde o Sol nasce, na hora que a pessoa ou este país nasceu. E o ascendente, ele é como se fosse a roupagem exterior. Ele é como se fosse um tipo de máscara social. Eu sempre faço essa brincadeira em consulta. Quando a gente vai para a rua, a gente não sai nu, né? A gente usa uma roupa que tem várias funções. Então, o ascendente é esse tipo de roupa que nós usamos para nos apresentar para o mundo. Então, ele também é uma parte muito significativa da personalidade. Ele fala dessa personalidade exterior. No caso do Brasil, o Sol está no signo de Virgem e o ascendente, de acordo com o horário que eu uso, está no signo de Peixes. Então, vem falar de toda essa visão que nós temos de nós mesmos como povo, um povo muito festivo, um povo muito compassivo, até muito pacífico, e traz presente, por exemplo, a festa, o carnaval, o futebol, que é um esporte jogado com os pés. Peixes rege os pés. Então, desculpa, eu divaguei um pouco, mas respondeu a sua pergunta? Respondeu sim. Então, voltando ainda de novo ao mapa do Brasil. Então, nós temos aí para esses... Só deixar claro, porque às vezes na verdade, quando se fala de terremotos ou de que vai balançar a estrutura, não é que pode acontecer uma grande tragédia. Isso não é possível, né, se prever, mas é uma questão de falar da estrutura do país como um todo. Sim. Que está ligada à política, à economia, às relações sociais. Sim. Seria isso. Uma linguagem figurada, né? Isso, Algo que balance as estruturas. Isso. É isso? Eu falei terremoto de uma forma metafórica. Não quer dizer que seja um terremoto. Aliás, vou até pedir desculpas e corrigir aqui. Até porque não é para criar pânico, né, de forma alguma. Se a gente lembrar, 2019, começou com uma grande tragédia, né, que foi Brumadinho.
Verdade. Então, a população ainda não esquece as grandes tragédias que aconteceram em 2019. Sim, infelizmente, essas tragédias, não só de Brumadinho, mas de Mariana também, é duas das grandes possibilidades de manifestação daquilo que eu estava falando, de Netuno sobre o Sol. Que a gente pode dizer, foi um mar de lama, literalmente, acontecendo nessas cidades. Então, essa desintegração, essa imagem de uma barragem rompendo e levando tanta lama para uma região tão vasta, é uma representação perfeita, infeliz, obviamente, para isso que eu estava descrevendo agora há pouco, sobre Netuno e o Sol do Brasil. Então, é esse grande desapontamento que nós temos vivenciado com as instituições públicas, instituições privadas, essa desilusão que nós estamos experimentando, que nós viemos experimentando nesses últimos anos. Mas não é um ciclo de conflitos? A senhora falava agora há pouco que nós vamos entrar num período do ar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, em outra resposta, a senhora falou que o urânio está ligado à Terra. Não há um certo conflito ou eu não entendi direito? Desculpe, é que a linguagem astrológica ela é um pouco complexa e às vezes a gente esquece e acaba falando muito astrologuês. Quando a gente olha um mapa astrológico, então a gente olha um mapa natal, como este, por exemplo, que é o do Brasil. Então, no mapa natal, o que é um mapa natal? É um momento congelado no tempo. Então, a pessoa, ou o país, ou a empresa, ou o animal, porque é possível levantar mapa para qualquer coisa. Digamos que nasceu às 2h32 da tarde. A gente congela esse momento e olha como é que estava o céu nesse momento. É disso que nós estamos falando. Mas, obviamente, nós não ficamos congelados no tempo. Aquele bebê, aquela empresa, tudo se desenvolve, tudo cresce. Ou pelo menos deveria. E este mapa, ele vai sofrer também movimentos. Então, a gente olha uma técnica que nós chamamos de trânsitos. O que são trânsitos? Como que o céu está hoje? E como que o céu de hoje vai interagir com este céu do momento em que eu nasci? A isso nós chamamos trânsitos. E essa é uma das técnicas que nós utilizamos para fazer o que se chama comumente de previsões, ou falar das tendências, falar das perspectivas. Então, voltando à sua pergunta, Urano atualmente está trafegando o signo de Touro, um signo que tem a ver com a geração de riquezas, com a estabilização da economia. E Urano é um planeta que fala de instabilidade, de mudanças bruscas. Então, o que eu quis dizer foi que, em termos econômicos, e isso se aplica ao mundo, nós temos aí uma perspectiva de muita instabilidade econômica nos próximos anos. É um ano, especialmente agora 2020, por causa de outras configurações que eu vou já mencionar, mas nós temos pela frente anos em que a economia ela vai passar por mudanças muito profundas. Sabe, aquela história, empresas que são tidas como extremamente sólidas podem quebrar, por exemplo. Empresas que atualmente são anônimas e insignificantes, elas podem crescer muito. Então, nós temos o dinheiro mudando de mãos e nós temos principalmente também uma reflexão muito séria a respeito de como nós estamos utilizando os recursos naturais, de como nós estamos nos relacionando com a Mãe Terra, principalmente, de como está a nossa relação com esse ambiente onde nós estamos inseridos. Tudo isso são assuntos que Urano em Touro vem nos questionar, vem fazer com que a gente pense mais profundamente a respeito. Quando a senhora falava de Netuno, isso remeteu para ilusões e fantasias. Sim. A gente já falou lá sobre o Sol, lucidez e consciência.
Agora há pouquinho, a senhora falou aí de Urano, de instabilidade e de mudanças bruscas. Nós podemos entender o seguinte, que 2020 pode ser um ano assim de revelações inesperadas para o país? Com certeza. É isso? Com certeza. Além de nós termos esse movimento de Urano, como eu disse, que no mapa especificamente do Brasil vem mexer com muitas estruturas, especialmente no que tange às questões de comunicação, transportes, a infraestrutura básica do país, tudo isso fica muito mexido. Mas, além disso, nós também temos uma outra configuração que já vem se formando há algum tempo, já ficou bastante forte durante todo o ano de 2019. Só recapitulando um pouquinho, agora há pouco eu falava do ciclo de Júpiter e Saturno, os grandes cronocratores, cujos ciclos falam de mudanças no poder, mudanças geopolíticas, socioeconômicas de um modo geral. Então, esses dois planetas estão mudando em 2020, um ciclo de 20 anos e um ciclo de 200 anos. Além disso, nós também temos outros dois planetas fazendo mudanças também importantes, que são o planeta Saturno, mais uma vez, ele está trafegando o signo de Capricórnio, que também é um signo de terra e é um signo regido por ele, por Saturno. Quando um planeta está no signo que ele rege, esse planeta está muito forte. Você está na sua casa é você quem manda. O seu vizinho pode até ser muito bem-vindo, você pode recebê-lo com muita generosidade, mas a casa é sua. Todo mundo lá se torna seu hóspede. Então, Saturno está muito confortável atualmente em Capricórnio, que é a casa dele. Lembrando, Saturno representa responsabilidade, cobranças, poder, autoridade, controle. O signo de Capricórnio representa exatamente as instituições governamentais, o status quo, o poder que está estabelecido, seja em termos legais, governamentais, seja em termos sociais, a classe que domina, a classe dominante. E aí, além disso, além de Saturno, nós também temos trafegando por este signo de Capricórnio o planeta Plutão, que para a astrologia é planeta. Para a gente ele não é planeta não. Plutão é o último planeta do nosso sistema. Ele representa a sombra coletiva, aquilo que nós não queremos ver, aquilo que nós não queremos lidar. Plutão também representa transformações profundas. E muitas vezes transformações que vêm de uma forma que a princípio parece destrutivas. Então, Plutão ele é implacável na forma de ação. Estou colocando entre aspas porque, de novo, o planeta não faz nada, ele representa. Então, este planeta Plutão, quando está ativo no mapa de uma pessoa ou de um país, ou nestes ciclos coletivos que nós estamos vendo agora, ele representa um momento de uma transformação coletiva extremamente profunda e importante e que a gente às vezes nem se dá conta. A gente só vai conseguir mensurar muitos anos depois. E aí nós temos agora Saturno se encontrando com Plutão neste signo de Capricórnio. E Plutão também tem a ver com poder, com controle e com essas transformações profundas. Um símbolo de Plutão é a fênix, que fala de morte e renascimento. Com Plutão a gente fala de uma destruição para algo que precisa ser destruído porque não serve mais, ficou obsoleto, para poder ser reconstruído. Então a gente pega Saturno e Plutão no signo das instituições, do poder estabelecido. Então a gente realmente está falando de uma demolição completa de tudo que nós conhecemos, que hoje nos dá a sensação, que hoje já é ilusória, de segurança, de estabilidade. Então, em resumo, o que nós temos para 2020 é um ano de fato revolucionário.
de mudanças tão profundas e tão significativas que a gente só vai se dar conta do tamanho disso daqui a algum tempo. E isso é contado de várias maneiras neste céu que está colocado para nós. A gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua conversando com a astróloga Maria Eunice de Souza e a gente vai falar ainda das projeções para o governador Mauro Mendes, para o presidente da República Jair Bolsonaro e Cuiabá, nossa capital, porque ano de 2020 é ano de eleições municipais. A gente já volta. E hoje, último dia do ano, voltamos a conversar com a astróloga Maria Eunice de Souza sobre as perspectivas, tanto para os políticos como para o país. A gente falou de Brasil bastante, né, no bloco anterior. Vamos falar então, vamos para os políticos ou Cuiabá? Eu só queria voltar no ponto aí da que o entrevistado colocava aí no final do bloco anterior, né? O encontro de Saturno e Plutão, é isso? Saturno com o poder, né? E com a classe dominante, né? E Plutão é o seguinte, é aquele que chega chegando, né? Chega chegando, sacode tudo. Para destruir, para recomeçar. Isso. Acabar com aquilo que não presta para tentar fazer uma coisa boa. Exato. Então vamos para os políticos. Vamos para os políticos. Mas depois, você quer... Não, só quero concluir a pergunta. Para mudar essas estruturas, é isso que a gente pode esperar? Sim. A gente nunca sabe o quanto nós estamos prontos para mudar realmente. E a gente sonha uma mudança, mas a gente nem sempre tem noção do que nós estamos falando. Por isso que eu disse, tem coisas que a gente só vai ter só vai conseguir mensurar muito tempo depois que aquilo passou. O que é certo 2020 é um ano histórico, é um ano divisor de águas, não só para o Brasil, mas para o mundo. É um ano que pode haver mudanças, inclusive geopolíticas, é um ano muito significativo para todas as economias do mundo, não apenas do ponto de vista da administração econômica, mas do ponto de vista ambiental também. Nós estamos enfrentando um cenário nunca visto, nós nunca chegamos a esse ponto que nós estamos hoje como civilização, como espécie. A gente está enfrentando possibilidades drásticas em termos ambientais e é algo que vai ser cobrado de nós. Então, essa é uma das contas que vai ser apresentada para nós. Já está sendo, né? Mas é possível que a gente tenha que enfrentar situações ainda mais críticas nesses próximos anos a respeito disso. Mas a senhora falava, em respostas anteriores, de duas palavrinhas que me chamaram a atenção. Um momento a senhora falou de sombras. Haverá um momento de sombras e, ao mesmo tempo, a senhora falava do status quo, da manutenção do status quo. E, ao mesmo tempo, a gente está atravessando isso, de fato, nós estamos atravessando uma crise financeira e econômica muito grande. Ainda que tenhamos avançado aqui ou ali, mas ainda estamos atravessando essa crise econômica que ainda poderá perdurar por algum tempo. Onde fica essa mudança, já que a senhora falava em respostas anteriores da sombra e da manutenção do status quo? Então, o que eu falei sobre a sombra foi Saturno e Plutão, de maneiras diferentes, eles representam a sombra. O que é a sombra? Tudo aquilo que nós não queremos ver, em termos psicológicos. O Jung, aquele psiquiatra suíço, ele trabalha muito esse conceito da sombra, que é tudo que nós não reconhecemos em nós mesmos e que a gente joga lá para o inconsciente, a gente joga lá naquele baú que a gente nunca abre, que a gente acha que não é nosso.
Então, nós temos a nossa sombra pessoal, todos nós temos. E nesta sombra também pode haver qualidades positivas. E do mesmo jeito, um país também tem a sua sombra coletiva. Então, é aquilo que eu falava, por exemplo, o Brasil gosta de se ver como um país pacífico, ordeiro. Olha, na nossa bandeira tem ordem e progresso, mas olha o caos que esse país é. Olha o que nós temos visto em termos de violência, olha o quanto se mata nesse país. Então, isso é parte da sombra do Brasil. Aquilo que a gente não reconhece, que nós temos como povo. Então, a sombra tem a ver muito com isso. E esses dois planetas, que têm um ciclo de aproximadamente 35 anos, quer dizer, eles levam mais ou menos 35 anos para se encontrarem, eles falam de maneiras diferentes também, de sombra, mas eles falam de poder, de controle, e particularmente Saturno, ele vai falar da manutenção do status quo, da manutenção da autoridade, dos mecanismos de controle. E Plutão, ele está muito além da nossa consciência. Plutão é o último planeta do nosso sistema, então ele representa algo que a gente não tem um acesso fácil. Por isso também que ele tem a ver com essa questão da sombra. É algo que é muito mais percebido em termos coletivos do que em termos pessoais. Então, esses dois planetas se encontrando neste signo de Saturno representa exatamente um momento em que esse status quo é questionado. Um momento em que todas as instituições são questionadas e passam por uma transformação muito profunda, muito drástica. Porém, isso não necessariamente significa que vai ser tudo flores, porque, a princípio, o que nós podemos ter é um endurecimento exatamente desse status quo como uma resistência. Saturno é um planeta extremamente conservador. Capricórnio é um signo conservador, exatamente porque é a manutenção do status quo. Então, 2020 nós temos um embate de forças. A princípio, um afloramento dos valores extremamente tradicionais, conservadores, ao mesmo tempo em que tem uma força contrária buscando transformar tudo isso. E, obviamente, daí surge um conflito. O que vai resultar, a gente não tem como dizer de forma precisa. Vai acontecer isso, isso e isso. Não funciona assim. A gente faz as projeções, mas a gente não sabe exatamente como essas coisas vão se dar. Uma coisa que é possível, por exemplo, essas economias hegemônicas, essas economias que estão no poder há muito tempo, estabelecidas, elas vão ser chacoalhadas. Isso significa dizer, agora há pouco a senhora lembrava a todos nós da psicologia. E a psicologia tem uma frase, que é muito mais uma provocação, que de vez em quando cada um de nós temos que ir ao porão, porque está cheio de entulhos. Exato. E limpar esse mesmo porão. Em linhas gerais, a senhora está falando exatamente isso. O Brasil Sim. precisa ir ao porão, porque está cheio de entulho, não tem mais nenhuma claridade, e nós precisamos jogar esse entulho todo fora. É isso. Por outro lado, nós temos a pressão de manutenção do status quo. A manutenção do status quo impede que todos nós chegamos ao porão. E aí, como fica essa história toda? Então, é bastante complexo, né? Se tivesse uma fórmula simples, a gente não estaria nessa encrenca, né? Mas sim, todos nós temos um porão e todos nós precisamos visitar esse porão periodicamente para que a gente consiga manter a nossa sanidade. E o que nós estamos vivenciando é exatamente isso. O nosso porão tem sido escancarado ultimamente. Nós temos sido confrontados com essa ilusão que nós tínhamos como povo, como eu disse, esse povo pacífico, cordato, bonitinho, etc, etc. A gente está vendo que não é bem assim. Então, nós precisamos visitar esse porão para olhar tudo que nós não tínhamos olhado antes, porque esse porão existe porque ele é necessário. A gente não dá conta de lidar com tudo, senão a gente enlouquece. As pessoas que
entram no porão e tentam olhar para isso tudo de uma vez, elas estão nas instituições, porque a gente não dá conta. Então, o porão ele é necessário e a gente visita quando a gente dá conta, tanto como pessoa quanto como instituições ou como país. Ou sim, quando é obrigado. ou quando é obrigado também. Às vezes a gente é obrigado, a gente é forçado, né? Fica sem alternativa, tem que ir lá. Tem que ir lá. E é interessante notar que no porão, muitas vezes tem tesouros também. Tem coisas que a gente jogou lá porque foram consideradas inaceitáveis. Então, eu sempre uso esse exemplo. Digamos que você nasceu numa família em que todo mundo é engenheiro, acadêmico, todo mundo muito voltado para para o lado muito racional, para as profissões que são consideradas aceitáveis, respeitáveis. E aí você é uma pessoa extremamente criativa e você resolve que você quer ser artista. Então, naquela família que é tão voltada para uma profissão ou para profissões que são consideradas de mais prestígio, aquelas qualidades elas vão ser consideradas não muito boas. Então, de repente, aquela pessoa vai jogar muitas qualidades no porão simplesmente porque naquela cultura onde ela cresceu, aquilo não era tido como um valor. E, às vezes, aquilo é um tesouro. Então, também tem muita coisa boa nesse porão. E aí, só concluindo a sua pergunta, então, sim, nós estamos sendo confrontados com muito da nossa sombra, tanto pessoal como coletiva, tanto em termos de país quanto em termos de planeta. E muito dessa sombra que, com essas configurações no signo de Capricórnio, que é o mundo material, o mundo do poder, do dinheiro, dos negócios, a gente está sendo confrontado com essa nossa sede de poder, com a nossa ganância, com a nossa vontade de acumulação, com esse ethos que nós temos de produzir, 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 de crescer, de crescer, de crescer, e o planeta é um só. Crescer para onde? Então, a nossa sombra tem muito a ver com essa coisa da ganância, do materialismo. Isso também está sendo colocado para nós agora. E buscando facilitar até o entendimento do telespectador, pelo que a senhora está colocando aí dos astros, a senhora falou agora há pouco status quo e classe dominante. Uhum. E aí é o seguinte, ligando isso com mudança e transformação. Status quo e classe dominante é poder. Ninguém entrega poder ou abre mão dele com altruísmo. E aí eu destaco um outro termo que a senhora utilizou quando falava disso. Revolucionário. 2020 é tipo assim, um ano do sai de baixo. Ou vai ou racha. É isso? Ou vai ou racha. É um ano de mudanças muito drásticas e o senhor está certíssimo, obviamente. Ninguém entrega o poder assim facilmente de mão beijada. Então, é um ano que pode ser conflituoso, sim. Polícia, justiça, entra no meio disso? Justiça também. Uma outra coisa que eu ia adicionar. Junto com Saturno e Plutão, esses dois caras que têm a ver com controle, poder e transformações, a gente junta Júpiter. Aquele cara que é o grande benéfico, ele vai passar o ano também, esses três, Júpiter, Saturno e Plutão, vão passar o ano dançando, vamos dizer assim, numa dança a três neste signo de Capricórnio. Júpiter, ele multiplica tudo que toca, ele amplifica, ele expande tudo que toca. Então, nós temos um ano que é um ano de crises bastante sérias. Não é só uma crise econômica, é uma crise da nossa civilização. É uma crise em que nós precisamos repensar todo o nosso modelo de existência nesse planeta Terra. E Júpiter também adiciona ainda a questão religiosa, a questão espiritual. Então, a possibilidade de nós termos um acirramento dessas questões religiosas também existe.
Agora falando dos políticos, vamos falar do presidente Jair Bolsonaro primeiro e deixar Mauro Mendes e Cuiabá para o finalzinho do programa. Qual que é a projeção? Já que a gente falava antes de iniciar o programa que não tem um horário específico do nascimento, né? Tem vários de Jair Bolsonaro, mas foi um ano, 2019, foi marcado por conflitos também, seja de próprios aliados, conflitos, claro, com a oposição, mas foi um ano conflitante para o presidente 2020? Bom, antes de falar especificamente do mapa dele, deixa eu olhar aqui. A gente, como eu disse, usa várias técnicas quando a gente vai falar dessas perspectivas e das tendências. Uma das técnicas que a gente usa muito também é os eclipses, especialmente na astrologia mundana, que envolve o coletivo. E uma coisa que me chamou muito a atenção sobre 2020 é que nós teremos, na verdade, as temporadas de eclipses, elas já começam agora em 2019. Normalmente nós temos 2 temporadas de eclipses no ano. Neste momento nós estamos no meio de uma temporada. Nós tivemos um eclipse na semana passada, no dia 26, um eclipse total do Sol, acontecendo em Capricórnio. Não foi visível no Brasil, foi visível na Ásia. Então, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, nós temos 7 eclipses acontecendo. 3 eclipses solares e 4 eclipses lunares. Tradicionalmente, os eclipses solares, eles falam do masculino, porque o Sol representa o masculino, a figura paterna, a figura de poder, a figura de autoridade. No mapa de um país ou de uma nação, fala do chefe de Estado, fala da figura máxima de poder. Os eclipses lunares, eles já vão falar do feminino, das emoções, dos sentimentos e do povo, de um modo geral. Então, me chamou muito a atenção que nesse período nós vamos ter 3 eclipses solares totais. Os 4 eclipses lunares são parciais. Então, nós temos aí um ano que é muito difícil para as figuras de poder, para as figuras de autoridade. Um ano bastante difícil para os chefes de Estado em geral, onde eles serão muito confrontados, onde eles serão muito questionados. Então, o poder está na berlinda. De um modo geral, isso vale para todo mundo. Aí, olhando especificamente o mapa do presidente Jair Bolsonaro, como você lembrou bem, a gente não tem uma certeza de quais são os dados corretos, porque tem uma controvérsia se ele nasceu no dia 20 de março ou no dia 21 de março. No dia 21, ele mesmo já deu pelo menos 3 horários diferentes. Numa ocasião ele disse que nasceu às 5 da manhã, em outra ele disse que teria sido às 5h30, em outra ainda teria sido depois das 7. Então, e no registro de nascimento está 14h45. A gente não tem certeza, porque ele também foi registrado cerca de um ano depois, quase um ano depois do nascimento. Alguns dados dizem que ele foi registrado, parece que em Campinas, mas é tido que ele nasceu numa outra cidade, cerca de 400 quilômetros de São Paulo. Então, a gente não tem certeza de nenhum dos dados. Eu estou utilizando aqui a data de 21 de março de 1955, às 14h45, em Campinas. Neste mapa, o Sol está a 0 de Áries. O signo de Áries é um signo em que a pessoa vai tentar se autoafirmar a qualquer custo. É um signo pioneiro, é um signo de briga, no sentido em que a pessoa se impõe, a pessoa busca trilhar um caminho muito próprio. E para este ano, principalmente, nesse mapa nós temos o planeta Júpiter e o planeta Urano numa conjunção no signo de Câncer. Esse mapa traz o ascendente em Câncer também, quer dizer, Câncer é um signo que fala de valores tradicionais, e nisso a gente vê de onde o presidente vem. Ele postula, ele defende valores da família, valores muito tradicionais. E é exatamente isso aqui que está sendo desafiado durante esse ano de 2020, tanto pelos eclipses quanto por aquela configuração que eu falei
de Capricórnio. Então nós temos Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio atualmente, desafiando Júpiter e Urano do planeta, do mapa natal do presidente. O que significa isso? É um ano para ele bastante desafiador, de muito confronto. É um ano em que, principalmente, ele pode vivenciar muitos questionamentos com o público, ele pode vivenciar muitos conflitos nas suas relações, tanto as relações pessoais, quando a gente olha o mapa como de um indivíduo, quanto nas suas relações diplomáticas, quando a gente olha o mapa de um chefe de Estado. Então, de fato, é um ano extremamente desafiador, é um ano que tende a ser bastante conflituoso e ele provavelmente vai estar no estado de espírito em que ele vai acirrar ainda mais a sua tendência conservadora. Então, é um ano em que ele está muito belicoso, é um ano em que ele provavelmente vai estar ainda mais beligerante. A senhora falou aí de que o poder ele está na berlinda. Sim. Falou de desafios e de eclipses do astro-rei. Isso. É isso? É isso? Isso. Então é o seguinte, a minha pergunta os governantes, que eles não se atrevam, não adiantará eles tentarem tapar o sol com a peneira. Exatamente. Então, eles serão eclipsados. Eclipsados. Eles serão eclipsados, em outras palavras, porque quando a gente fala de um eclipse do Sol, quer dizer, o Sol está eclipsado pela Lua. E o Sol sendo a consciência, quer dizer, a Lua representa o lado instintivo, emocional. Num eclipse solar, prevalecem mais os instintos e as emoções, e a consciência fica eclipsada. Neste caso, quando a gente fala de um chefe de Estado, então a gente tem esse poder eclipsado, os chefes de Estado sendo questionados e talvez até enfraquecidos. Vamos para o nosso último intervalo. Na volta a gente continua conversando com a astróloga Maria Eunice de Souza. A gente já volta. Voltamos com a notícia de frente, o último notícia de frente do ano de 2019, e a gente volta a conversar com a astróloga Maria Eunice de Souza, que ela fala aí das projeções para o Brasil, o Mato Grosso e os governantes. Lúcio? No bloco anterior, a senhora falou aí do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que é que está reservado para Mauro Mendes em 2020, o governador de Mato Grosso? Bom, é um ano bom para ele, tranquilo, sem sobressaltos? Com certeza não, com certeza não. Mauro Mendes é o que a gente chama de duplo Áries. Quando a gente fala duplo, quer dizer, a pessoa tem o Sol e o Ascendente no mesmo signo, ou o Sol e a Lua. No caso dele, de acordo com o horário de nascimento que eu tenho aqui, ele tem a Lua e o Sol no signo de Áries, no grau 21 e 22 de Áries, que é exatamente o grau em que aqueles três lá, Júpiter, Saturno, Plutão, vão estar desafiando. Então, no mapa de Mauro Mendes, o Sol e a Lua no mapa dele estão recebendo uma quadratura. A quadratura é um ângulo de 90 graus, é uma conversa. Quando a gente fala dos aspectos, a gente está falando de uma conversa. E a quadratura não é mais uma conversa, é uma briga mesmo. Então a gente está brigando. Então aqueles três planetas que eu falei de Capricórnio, Júpiter, Saturno, Plutão, estão fazendo atualmente uma quadratura com a Lua e o Sol no mapa natal de Mauro Mendes. O que significa isso? O Sol é o senso de identidade, de propósito, é aquilo que ele é. Então ele está sendo convidado, ou melhor, intimado, a se transformar profundamente, a ter uma noção cada vez mais clara, definida de quem ele é como pessoa, do que ele quer se tornar e do que ele quer fazer como político, como pessoa pública. Ele tem o Sol e a Lua numa casa que ela é muito importante para pessoas públicas, pessoas proeminentes.
Essa tripla conjunção, ela acontece na casa 9 do mapa natal dele, se este horário estiver correto, o que significa que ele pode ter algumas dificuldades com questões legais, algumas dificuldades com a justiça, e ele está sendo convidado também a rever e a repensar todo o seu sistema de crenças, toda a sua filosofia de vida, a forma como ele organiza o seu jeito de olhar para o mundo, o seu jeito de olhar para a vida, e se transformando nesse processo. Então, é um período em que ele tem que ser muito honesto com ele mesmo, a respeito de quem ele é, a respeito do que ele quer e de como ele vai fazer as coisas. E Saturno e Plutão não alisam. Então, ele é um período que ele tem que ser realmente muito honesto, arregaçar as mangas e estar muito aberto à mudança, porque quando a gente tenta resistir e fingir que não é com a gente, aí a encrenca é um pouquinho maior. Então, é um ano também bastante desafiador para ele, que pode repercutir, inclusive, nessas questões, como eu disse. Como governante, ele tem um senso muito prático. Sim. Não é? Tem um senso muito prático. O que a senhora está colocando aí é o seguinte, de que ele não pode continuar se preocupando apenas com números. Ele tem que dar uma chance para a Lua? É isso? Bom, em termos muito pessoais, ele tem que olhar para as necessidades pessoais dele também. Mas, se a gente olhar a Lua também como a relação com o público, com o povo, ele precisa também olhar mais para o povo. Ele também precisa olhar mais para o público. Ele precisa perceber as necessidades desse povo que o elegeu. E se ele não fizer isso, ele pode realmente sofrer consequências bastante sérias. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Porque eu estou gostando das respostas, por isso que eu estou muito atento. No bloco anterior, a senhora falava do questionamento ao poder e ao questionamento dos valores tradicionais. Isso tudo vem, aflora e vai ser discutido. Sim. Há alguma relação, neste particular, da astrologia de 2020 com 1985, com 1992? Por quê? Há uma semelhança aí. 1992 é um ano par. 2020 também é um ano par. Porém, se nós somarmos cada um desses números que compõem 1992, passa a ter um número 21. 21 não é par. Se nós voltarmos lá para 1985, que não é um ano par, mas se nós somarmos esses números individualmente, nós teremos 23. Coincidentemente, nesses períodos, nós temos João Batista Figueiredo, que tinha um perfil muito explosivo. Nós vamos ter Collor de Mello, que era muito explosivo também, né? Estupim curto. E nós temos, em 2020, o Jair Bolsonaro, que também é explosivo, estupim curto. Se nós virmos para Mato Grosso, o governador Mauro Mendes também não é tão menos explosivos assim. Não é assim um Mr. Pacífico. Não é. Há alguma coisa em comum nesses períodos com esses personagens que eu citei ou não? Eu precisaria analisar, olhar essas datas astrologicamente para eu lhe dar uma resposta de sim ou não. A princípio, eu não tenho como lhe dizer isso aqui. O que eu sei ali entre 1980 e 81, nós tivemos uma conjunção de Saturno e Plutão no elemento ar, que foi uma anomalia dentro de um ciclo de Terra. E ali entre 89 e 91, nós tivemos também uma mudança muito significativa na astrologia que simbolizou o que todas as mudanças sociais que ocorreram naquela época, né? A queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, toda a questão que houve com o leste europeu. Então, aquele foi um momento extremamente significativo. E aquela geração está passando agora pelo que a gente chama de retorno de Saturno, quer dizer, ou a gente consolida, ou a gente questiona e muda.
A gente tem um minutinho para fazer justiça. Falamos do presidente, do governador Emanuel Pinheiro. Também vai ser um ano difícil, porque é um ano de eleição, 2020. E ele ainda não decidiu se vai ou não ser candidato. A gente tem aí um minutinho. Olha, se esses dados que eu tenho aqui estão corretos, eu achei até muito interessante a coincidência, porque o Mauro Mendes é do dia 12 de abril de 1964 e o Emanuel Pinheiro é do dia 12 de abril, só que um ano depois, de 1965. Então, o Emanuel Pinheiro também está na Berlinda. Por No quê? inferno astral? Não, inferno astral é pouco. É antes do aniversário, né? O inferno astral, astrologicamente falando, é aquele período que precede o aniversário. Mas do que eu estou falando? Os dois têm o Sol a 22 do signo de Áries, que é exatamente o grau onde nós vamos ter essa conjunção de Saturno e Plutão, que acontece já no dia 10 de janeiro. Então, esse mês de janeiro já é um mês bastante explosivo para eles. No dia 10 de janeiro nós temos um eclipse acontecendo a 20 de Câncer, que vai fazer quadratura ao Sol dos dois. E no dia 12 nós temos a conjunção Saturno-Plutão. Então não é um período fácil para eles. Certo, então os três na Berlinda. Maria Eunice, a gente agradece muito a sua vinda, suas explicações, você trouxe mais conhecimento para a gente, com certeza para quem está nos assistindo. Feliz Ano Novo, muito obrigada. Eu que agradeço a cada um de vocês, obrigada por terem me convidado, foi um grande prazer e uma honra estar aqui. E é um grande prazer também falar com a audiência de vocês e eu desejo a todos um feliz Ano Novo, com muita consciência e que a gente esteja pronto para essas transformações que precisam acontecer. Lúcio, obrigada. Feliz Ano Novo. Bom dia, Nayara. Bom dia, nossa convidada Maria Eunice. Bom dia, o professor Lorenberg. E, é claro, desejar também um feliz Ano Novo para todo mundo. Mas, pelo que a astróloga falou, parece que não é para todo mundo, não. Mas um feliz 2020. Mas a gente tem que pensar que as mudanças sempre vêm para melhor. A gente pode até não gostar delas na hora que elas acontecem, mas depois a gente vê que foi o melhor. Professor, feliz Ano Novo. Obrigada. Para todos nós, um grande e abençoado Ano Novo para todos nós. Para vocês de casa, feliz Ano Novo com muita paz e saúde, porque o resto a gente corre atrás. Tchau.